Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas por 60 por 10 metros de base, então 60 por 10, né? E 10 metros de altura. 10 metros de altura. Beleza? Tem o desenho depois para a gente poder ver. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume. Os 3 compartimentos A, B e C têm o mesmo volume, certo? Ótimo, né? Por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 de altura e 10 metros de base. Isso também aparece no desenho. De modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Aqui os compartimentos A, B e C, de mesmo volume. Então, a gente já entende que se aqui a medida é 60 metros, né? Cada pedacinho desse vai ficar com 20 metros. Porque é o mesmo volume, então vai ser a mesma distância. 20, 20 e 20. Beleza? Então os 60 metros ficaram divididos em 3 partes iguais. 20, 20 e 20. Ok? E essas plaquinhas têm 7 metros de altura. Ótimo. Agora vamos ver. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, então cheio até em cima, né? Perceba que essas placas aqui de aço só vão até 7 metros de altura. E a altura total aqui do reservatório é 10 metros, então tem 3 metros livres em cima, né? Sem a placa, é isso? Ele fala assim, ó, ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Compartimento C aqui, ó. Então furou aqui, beleza? Então a carga ali vai sair por ali, por esse furo. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Então essas placas divisórias têm uma espessura que não deve ser levada em conta. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então tá. Cara, tem um jeito legal de fazer essa conta, que é calcular o volume do reservatório inteiro, que é um paralelepípedo, então o volume ABC, 60 vezes 10 vezes 10. Ó, bem bonitinho, ó, volume total. 60 vezes 10 vezes 10. Você pode assistir no site a aula Prismas, Paralelepípedo e Cubo. Inclusive é uma aula free do nosso site, tá? Entra no site www.avagaeminha.com.br, né? E assista essa aula. Tem essas explicações aqui. Então o volume total vai ser 10 vezes 10, 100. 100 vezes 60 dá 6.000. 6.000 metros cúbicos, né? Você sabe que 6.000 é 6 vezes 1.000, lógico. Ou 6 vezes 10 na 3. 6 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Beleza? Então, 6 vezes 10 na 3 é o volume inteiro. Vê que tem essa resposta aqui, né? Porque você tem que entender o seguinte, se ocorrer um furo aqui no compartimento C, o que não vai vazar? Bom, essa parte que está aqui dentro do B, ó, essa parte aqui não vai vazar. E essa parte que está aqui no compartimento A, também não vai vazar, ela vai ficar presa ali dentro, né? A parte de cima aqui sim, e essa parte que está no C vaza. Mas isso que está aqui dentro, ó, não vaza. Então o que acontece? Que quantidade é essa que não vai vazar? É uma quantidade calculada assim, ó. Também é um paralelepípedo formato. Aqui é 20 metros. Aqui é 10 de largura. 10. E 7 aqui, ó. Entende? Então essa parte aqui, ó, 20 vezes 10 vezes 7. E esse outro aqui que é a mesma coisa, 20 vezes 10 vezes 7. Essas duas cargas não vão vazar. Então eu vou calcular o volume desse petróleo que não vai vazar, que vai ficar ali dentro, né? E aí diminuindo o total dessa parte que não vaza, eu tenho o volume do petróleo derramado. Ó, aqui ó, reservatórios A e B. Reservatórios A e B. Vamos calcular o volume. Volume igual a A vezes B vezes C, né? Volume de um paralelepípedo. Então o volume é igual a 20 vezes 10 vezes 7. 20 vezes 10 vezes 7. Vezes 2. Por quê? Porque aqui também é igual. Então dois reservatórios desse, né? Então aqui ó, A vezes B vezes C vezes 2. Então já vamos multiplicar por 2
para ter o volume dos dois. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 7 dá 1.400. Vezes 2, 2.800. 2.800 metros cúbicos. Isso aqui não vaza. 2.800, tu correr 3 casas para a esquerda, ó, 1, 2, 3, é 2,8 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Então, desse volume total, que é 6.000, vai vazar 2.800. Então a parte, desculpa, não vai vazar 2.800, né? Vai ficar dentro ali, né? Sem vazar. Então, como eu quero saber a parte que vazou, eu tenho que fazer isso menos isso. Então a resposta final é 6 vezes 10 na 3 menos 2,8 vezes 10 na 3. Esse vai ser o resultado final. Ó, resposta final da questão. 6 vezes 10 na 3 menos 2,8 vezes 10 na 3. 6 menos 2,8 dá 3,2. Como é a mesma potência, né, eu posso fazer isso. Então, 3,2 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Esse é o volume que vai vazar no oceano, infelizmente. Então, a alternativa correta é a alternativa D.